só pensei quão politicamente incorreta a historinha que eu contei do coronel e do Terence da Zabumba depois que eu comecei, mas como eu não estou me lixando muito para o politicamente correto, quando se trata de falar da palavra de Deus, gastei mais tempo com as crianças para gastar menos com vocês, porque o que eu quero falar hoje é extremamente difícil. Não é difícil de entender. É complexo na alma e mexe com a gente. Então, deixa eu começar dizendo para vocês que quando você olha para o sofrimento no mundo, quando você olha para a origem do sofrimento, ele tem dois sentidos diferentes. A gente sempre, quando enfrenta um momento difícil, pergunta por que eu estou passando por isso. Tá? Aquele moço que eu amo muito ali, quando descobriu que ele ia enfrentar um momento escuro, uma noite na vida dele, e quando ele olhava para aquela noite, ainda do lado de cá, ainda sem ter entrado nela completamente, nós conversamos de coração muito aberto sobre exatamente esse ponto. A gente faz a pergunta, será que é algo que eu fiz e Deus está me punindo? Ou não? Por que Deus está deixando acontecer isso comigo? Lembra dessa conversa? E ela é universal. Todos vocês, com certeza, já experimentaram em algum momento esse desafio de virar e falar, por que Deus está deixando isso acontecer comigo? É uma perda, é uma dor sofrida, é um dano. E a gente perde a possibilidade de perceber que talvez esses momentos sejam os momentos mais ricos na nossa vida para a gente descobrir o que significa fortalecer os pés e as mãos e fortalecer os joelhos e ficar mais parecido com o nosso Pai. Mas os sofrimentos que nós enfrentamos na vida, eles sempre vão ter a ver com, vão ter alguma relação com o vírus, com o pecado, como esse vírus, essa coisa, essa bactéria, essa poeira de morte que toca a vida. Mas nem sempre o pecado de quem está sofrendo. Vejam, por que é que nós sofremos na vida? Tem duas formas principais, ou dois aspectos principais para enfrentar, para entender. Um deles é porque nós estamos sujeitos às vicissitudes da vida e às contingências. Nós vivemos uma vida de mundo real e é um mundo decaído. A poeira do pecado toca em tudo. Nesse mundo, a lei de Murphy parece prevalecer. O pão que cai da sua mão cai com a manteiga virada para baixo mais vezes do que com a manteiga virada para cima. Tanto é que quando cai com a manteiga virada para cima, e você acha que basta pegar do chão e dar uma limpadinha, você fala, que sorte. O mero fato de que você fala, que sorte, quando o resultado de uma ação é o positivo e não o negativo, significa que a expectativa, em geral, é de que alguma coisa ruim pode acontecer. E todo mundo está sujeito a isso. Ímpios e eleitos, todos nós, sujeitos a essa realidade. Mas existe uma realidade maior de que nada acontece na nossa vida sem propósito, de que Deus é soberano e de que se Ele conta cada cabelo da nossa cabeça, é impossível que qualquer coisa que aconteça de mal na minha vida esteja fora do controle dele. Aí a gente fala, mas talvez não esteja fora do controle, mas não é ele que está escolhendo. Desculpa. Isso daí é fazer uma distinção sem sentido nenhum. Se não está fora do controle dele e aconteceu, é porque ele quis. Ah, mas é que ele deixou, mas ele não fez. Não tem muita diferença, é difícil, né? Aquele que deixa acontecer algo que ele podia ter impedido, de duas uma, ou ele não é bom, ou ele tem uma razão maior. O duro aqui na nossa vida, a gente sabe que muitas vezes a experiência de algo como mal, ela é relativa. Que no cômputo geral das coisas, a gente pode descobrir que ela teve outro significado maior, a despeito da dor que ela causou. Se eu disser para vocês que a celebração, o fortalecimento, o júbilo do nosso coração de ficar mais parecido com Cristo, passa por um caminho que vai nos parecer cheio de noites da alma.
necessariamente. A razão pela qual isso é difícil é essa que eu acabei de falar. Não é fácil para o nosso coração entender que Deus escolhesse fazer a coisa desse jeito. Deixa eu ler com vocês uma passagem que fica em Hebreus, capítulo 12. Eu vou ler os versos 4 a 13. Vocês viram eu mencionar para as crianças essa questão de coragem? Eu cheguei até a fazer uma breve alusão à ideia de sair para caçar um tigre e não conseguiu pegar o tigre e volta com umas formiguinhas na mão e diz, não consegui pegar o tigre, mas essas formigas eu peguei, né? Como se isso fosse um prêmio de consolação. É como um bando de policiais que sai atrás à caça de assassinos perigosíssimos, de terroristas, e passa 3 dias perseguindo a eles no mato, mas muito com medo de enfrentá-los, acaba retornando sem ter tomado nenhuma ação contra os bandidos. E quando o pessoal fala, mas vocês pegaram os bandidos? Diz, não, mas a gente conseguiu quebrar a perna de um dos cachorros deles. Pelo menos isso. Nós não percebemos que a gente, às vezes, age assim, nos momentos em que Deus queria que nós experimentássemos. O que significa confiar o suficiente para dar o passo e beber até a última gota e passar pela experiência do jeito que Deus quer? Sofrendo o que tiver de sofrer, reconhecendo a dor passageira, mas sabendo que a tristeza dura até o anoitecer, mas eventualmente amanhece o dia. Hebreus 12, versículo 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. É difícil isso, quando na minha vida eu enfrento momentos no qual eu estou cansado e acho que a barra está pesada, e eu começo a dizer para Deus, Pai, está difícil o fardo, está difícil. Sabe o que Deus faz? Geralmente, Ele acrescenta alguns quilos no fardo e de vez em quando ainda me manda para o coração as mensagens. Outro dia eu estava reclamando, estava frustrado, bravo com algumas coisas que eu estava tendo que carregar que não era para ser minhas. Falei, Deus, o que é isso? Por quê? Aí quando eu estava assim expressando essa frustração, toca meu telefone, é um outro pepino para carregar. Aí eu fui ler a Bíblia e, em vez de achar consolo, eu achei isso daqui. Se te afadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os cavalos? Se tão somente numa terra de paz estás confiado, como farás na enchente do Jordão? Queridos, é um peteleco na cabeça que Deus deu, falando assim, seja mole não, rapaz. Você está reclamando de andar com quem está indo a pé e na hora que eu mandar você correr com quem está a cavalo. É quase que esperava mais de você, Batman, né? O autor diz, na sua luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Bota na sua cabeça que sangue aí é um termo bem importante, ele é carregado de outras coisas. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Vocês estão esquecendo o que já foi dito e vocês não podiam esquecer. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Aí é difícil. Porque, lembra que eu falei que quando eu tento entender por que é que acontecem coisas ruins para homens bons, eu disse que tem um aspecto no qual todos nós estamos sujeitos às vicissitudes da vida, às contingências, às coisas que acontecem. Mas tem um outro aspecto no qual, quando eu digo que toda
penúria, todo o sofrimento, toda a desgraça que nós enfrentamos nessa vida é por causa do vírus do pecado, não é necessariamente porque você pecou. Às vezes é fruto de um pecado direto, no qual Deus está me disciplinando. Mas a disciplina é sempre disciplina por causa de alguma coisa específica que eu fiz, ou disciplina tem outros sentidos? Como é que se chama aquilo que é preciso que um atleta desenvolva para que ele estique os seus músculos até o ponto de quase causar dano, mas sem deixar causar dano, para que esses músculos, então, provocados dessa maneira, inchem e fiquem literalmente mais cheios do que equivale, me perdoem os médicos se eu não estiver certo, na analogia, mas é quase que esses músculos aí vão criando cicatrizes maiores que vão fazendo com que eles são puxados, esticados até o seu limite, eles ficam um pouco mais fortes porque eles ficam um pouco mais machucados. Nunca machucar tanto ao ponto que você não retorne, senão você estira o músculo, você machuca. Mas esse exercício é chamado de quê? O atleta precisa ter muita disciplina, não é porque ninguém está batendo nele. Certamente o treinador dele não está usando um chicote para humilhá-lo, ou arrebentá-lo, ou fazê-lo sofredor. Eu me lembro do meu treinador, quando joguei futebol, lá nos Estados Unidos, futebol americano, e eu me lembro de quase chorar durante alguns treinos, porque era assim, era ter que empurrar com o ombro, um trenó pesadíssimo na grama, com muito peso para a gente treinar a força de empurrar, e o treinador ainda ficava em cima daquele trenó, e aos poucos ele ia chamando outras pessoas para ficar em cima do trenó, e quando a gente não conseguia, ele falava, seu molenga, seu fraco, e ofendendo. Era mais, o negócio lá era barra pesada. Quando eu fui estudar lá, no começo, no colegial, meu pai teve que assinar um papel que dizia que eu podia ser disciplinado fisicamente, espancado. Naquela época tinha, naquele estado ainda, disciplina física. Claro que, graças a Deus, ele deu autorização e disse, se forem te bater, foge. Aquilo era difícil naquele momento. Mas eu sei o que aquilo fazia. Aquilo me dava resistência para chegar na hora do jogo e aguentar travar ombros com alguém que pesava 30, 40 quilos a mais que eu. Então, quando ele diz aqui, vocês estão esquecendo que Deus disciplina a quem ama. O autor não se refere a um Deus que gosta de torturar seus filhos. Será que não? Ele diz assim, é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Aqueles de vocês que são ou já foram pais de crianças pequenas, vocês sabem que, de vez em quando, uma das formas na qual os nossos filhos buscam a nossa atenção é fazendo coisa errada para poder ser chamado a atenção. É lógico que qualquer ser humano prefere uma atenção positiva, mas ignora uma criança e, se o único jeito dela receber atenção for provocando de forma bem errada, o que ela vai fazer? Vai provocar. Porque nós ansiamos por saber que somos filhos e, de alguma forma, a gente sabe que um pai disciplina seu filho. E o que o autor aqui está dizendo é, se você não está sentindo essa disciplina, pensa bem no significado disso. A sua segurança precisa vir de saber que Deus está lidando com você. Mas aqui ainda pode parecer que Deus é mau. Além disso, versículo 9, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos.
não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, presta muita atenção, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos que são de justiça. Por isso, restabelecei as mãos decaídas, fortalece as mãos que estão caídas. E os joelhos que estão trôpegos, fortalece. Para de ficar bambeando. E no 13 ele diz, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie aquele que é manco, antes seja curado. Sabe o que é? Nós olhamos para a vida e nós não percebemos onde é que está morando o nosso maior inimigo. Onde é que eu vou encontrar o maior desafio da minha vida? Aquilo que eu preciso lutar e conquistar para que a beleza de Cristo passe a ser vista em mim. Onde é que eu vou achar isso? É no espelho. É o olho no olho com o verdadeiro inimigo. Esse é o título, se eu tiver que dar um título, porque eu estou pregando para vocês hoje, em cima dessa passagem em Hebreus. Entender o tipo de luta que nós temos, entender os limites dela, é o caminho mais direto e mais certo para restabelecer as mãos decaídas e os joelhos trôpegos e fazer caminhos retos para os pés. Entender qual é mesmo a luta é a única coisa que vai fazer você fazer sentido dos arranhões e ferimentos que no meio dessa luta você vai sentir. Por isso que o autor começa dizendo assim, que o inimigo que está dentro de nós é o nosso pecado. E ele diz isso de uma forma quase que ofensiva. Imagina, o autor diz assim, escuta, você não resistiu até o sangue, o teu pecado. E é difícil eu pensar, o que significa resistir até o sangue? O que vem na cabeça da gente quando ouve essa frase? Vós não resististes o pecado até o sangue. Eu vou dizer o que normalmente me parece vir à cabeça. A gente ainda não lutou contra o mal do mundo, o mal lá fora. A gente não lutou contra o pecado e contra o diabo até o sangue ainda. Olha, os heróis da fé, que é o que vem logo antes em Hebreus, eles lutaram até o sangue, eles derramaram o sangue. Mas é isso que o texto está falando? O texto, vocês não resistiram ao pecado até o sangue. Ainda existe em vocês uma complacência muito grande para o pecado. Qual pecado? O de lá de fora? O de lá de fora é fácil ver. Qual de nós não diz, odeio, Senhor, aqueles que blasfemam o teu nome? Qual de nós não fica horrorizado quando olha o que está sendo feito na nossa nação? Qual de nós não fica horrorizado com a imoralidade que parece prevalecer, com o desrespeito às coisas boas? Pessoas que mentem, que roubam, que falam mal um dos outros, que sorriem com o rosto enquanto no coração ressentem. Eu vou parar de falar, porque se eu continuar, eu vou começar a descrever coisas que são comezinhas para a nossa vida interna e para o nosso coração. Ele está falando de resistir esse pecado, de resistir o pecado que habita em nós. Porque se eu estiver ficando cada vez mais parecido com Cristo aqui dentro, o que importa? O que acontecer lá fora? Para usar uma expressão que eu já usei para vocês em outros sentidos, pode estar a pior tempestade lá fora. Se Jesus estiver comigo dentro do barco, eu sei que eu estou seguro. A razão pela qual nós somos abalados tão grandemente pelas tempestades e as coisas lá fora, é porque a gente esquece que a luta interna é contra o pecado e não contra as contingências
não contra as circunstâncias e especialmente não contra pessoas. Essa não é nossa luta. As circunstâncias não são aquilo que nos ameaça. O que uma perda pode tirar de você que Deus já não tenha te dado? O que pode ser tirado de mais precioso de você que Deus já não tenha te dado muito mais? A minha vida? Minha saúde? Se eu morrer para esse mundo, eu vivo para a eternidade. Se esse corpo estivesse despedaçando em doença, eu olho e sei que Deus um dia me restaura de forma completa para nunca mais experimentar o vírus do pecado, para ser livre dele. Ah, mas é fácil dizer isso daí no meio da luta. No meio da luta, a chave é entender que nós não estamos lutando contra contingências, circunstâncias ou pessoas, que a nossa luta é contra o pecado que habita em nós. E ela é uma luta que precisa ser uma resistência. Eu tenho que resistir àquilo que vai querer me fazer fugir da disciplina de Deus, no sentido duplo. A disciplina de correção e a disciplina de treinamento. Que é um sentido duplo só para a gente não ficar se esvaindo em sentimento de culpa e dizer se eu estou sofrendo porque Deus não gosta de mim e está me batendo. Porque Deus pune seus filhos. Vamos lá, é bem importante saber isso. Deus pune seus filhos? Não. O salário do pecado é a morte. Se Cristo na cruz carregou o salário do pecado para mim, eu não vou sofrer o salário do pecado. Isso é punição, isso é retribuição, isso é vingança divina. Aqueles que pertencem a Ele passaram no julgamento porque a imagem de Cristo está lá plasmada neles. Porque a santidade de Cristo garante a purificação dos seus pecados. Então, punição, pena do pecado, aquele que tem Jesus no coração não experimenta. Certo? E disciplina? Quem não tem Jesus no coração, quem rejeita o Evangelho, quem é um réprobo, ímpio, é disciplinado por Deus? Não. O texto fala, Deus disciplina filhos. Não disciplina não filhos. Está escrito lá, não está? Até num termo meio forte, né? Se não está sendo disciplinado, veja com cuidado para ver se você não é bastardo. Notou a diferença? O crente não vai experimentar punição, só disciplina. O incrédulo não vai experimentar disciplina, só o salário do pecado. Que ele começa a pagar em suaves prestações quando ele começa a viver debaixo da poeira de morte desde hoje, sem ter alternativa, e um dia ele continua pagando pelos próprios pecados em suaves prestações eternas, ou não tão suaves, mas são eternas. Mas isso é importante para a gente saber que, estando em Cristo, nós não somos punidos por Deus. Se não é punição e é disciplina, quer seja disciplina de treinamento, que visa me fortalecer, quer seja correção, quando eu estou saindo dos trilhos, é quase a mesma coisa, certo? Uma tem um aspecto de intervenção e a outra um aspecto proativo, preventivo. Uma intervém porque há desvio, Deus me corrige, disciplina. A outra é a disciplina que está me treinando para frente. Mas o ponto é esse, essa disciplina e esse treinamento são em relação ao quê? É para me tornar mais forte em que sentido? É para que eu seja uma pessoa existencialmente mais profunda, é para que eu tenha uma mente melhor e mais capaz de analisar as coisas, é para que eu possa compreender o plano de Deus, é para que eu trabalhe para a honra e glória dele, é para que eu leve almas para Cristo? Não. Todas essas coisas fazem parte, mas elas são secundárias. Qual que é a primeira? Para que eu me torne santo como Deus é, para que eu fique parecido com Ele.
Porque se eu me tornar santo como Ele é, se o caráter de Deus estiver sendo marcado em minha vida, então todas essas outras coisas vão ser frutos e não obras, não esforços meus. Então a luta principal contra o pecado não tem o objetivo de me dar uma chance de mostrar meus méritos. Tem o objetivo de me fazer cada vez mais parecido com Cristo. E daí é que decorre todo o resto. Mas o que a gente faz? A gente diz assim, eu queria ser uma pessoa mais crente, mais fiel à palavra. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou estudar mais, eu vou fazer mais caridade, eu vou frequentar mais reunião na igreja, eu vou fazer isso, tudo coisas boas. Mas alguma delas vai trazer santidade? Agora, se eu disser, eu quero lutar contra o pecado dentro de mim porque eu quero parecer com Cristo, tudo o resto vem junto. Então esse é o primeiro ponto. O inimigo é dentro de nós. É uma luta contra o pecado. Não é um combate, como nós tendemos a pensar, contra pessoas ou coisas externas ou circunstâncias. Então vamos lá, vamos falar de circunstâncias. Eu olho para um momento na minha vida e uma perda tremenda. Alguém que eu amava muito me é tirado. E eu estou falando daquelas perdas que a gente nem gosta de falar a respeito. Eu mesmo tenho vontade de bater na boca quando vem assim. Porque tem perdas que para mim são totalmente toleráveis. Ou pelo menos esperadas. Tem outras que não pode acontecer. Que não é natural. Olha para essas perdas e a gente pensa, esse é meu grande inimigo, esse é meu grande medo. Esse é o inimigo a ser vencido. E eu não entendo que em Cristo, Ele já me deu todas as coisas. E o que Deus me deu não pode ser tirado. Que eu olho para a esposa, para os filhos, para os meus amados, e eu sei que eles são meus por toda a eternidade. E que se Deus tirar e abreviar esse tempo aqui na terra de qualquer um de nós, por mais que isso vá me rasgar por dentro, é temporário, é passageiro. E no cômputo geral dos milênios e milênios nos quais nós vamos trabalhar para a obra do Senhor juntos, um dia eu vou olhar e falar que nem o Miguel. Foi uma formiguinha e eu fiquei com medo dela. Mas depois que eu enfrento a segunda formiguinha, a terceira formiguinha, a quarta formiguinha, e eu descubro que Deus me garante, porque é para a perseverança que somos disciplinados. Eu não li isso daí? O que significa? Que da primeira vez dói a beça, da segunda vez dói, da terceira ainda dói, da quarta traz uma lembrança de dor. Mas eventualmente eu me torno forte e digo, Deus me trouxe até aqui. Como é que Ele não haveria de me sustentar na próxima rodada? Mas se você achar que a rodada é contra o mal externo ou contra as pessoas, então você vai ficar fixado naquele momento da dor, fixado naquele momento do medo e vai perder a visão maior de que Deus está fazendo uma coisa maravilhosa. Agora, nenhum de vocês, eu tenho uma triste notícia para dar. Quando Ele falou ali, vocês não resistiram até o sangue contra o pecado, eu tenho uma péssima notícia e uma maravilhosa notícia. Primeiro, nenhum de vocês resistiu contra o pecado até o sangue, e eu acho que nenhum de vocês vai. Aliás, mais que eu acho, vocês não vão, vocês não conseguem. Nenhum de nós consegue. Mas a boa notícia é que Cristo resistiu o pecado até o sangue. Até o sangue que Ele suou quando pensava no cálice que ia beber. Ele resistiu o pecado até o sangue quando Ele derramou o sangue inocente dEle como protesto final contra a cobrança dos nossos pecados. Ele lutou contra o pecado até o sangue. E porque Ele lutou contra o pecado e resistiu até o sangue, é que não importa se eu não consigo resistir até o sangue. Eu vou resistir pela força em Cristo e vou lutar contra esse pecado, não me esquecendo de que Deus disciplina aqueles a quem Ele ama. E que eu vou enfrentar provações, eu vou enfrentar dificuldades,
mas elas não vão ser motivo de desespero, e sim de vitória. Porque é para a disciplina que perseveramos. Não é castigo e não é simples sofrimento. Deus não se agrada, não tira prazer do seu sofrimento. Ele tira prazer do seu fortalecimento e da sua santificação. Se para isso, por um pouco, tivermos de sofrer, então o que Hebreus fala logo antes aí, então nós vamos nos inspirar em Cristo, que por uma glória maior aguentou o sofrimento e a humilhação nas mãos dos homens. Porque a nossa glória é maior. Porque Deus tem para vocês que são filhos dele, mais e não menos do que você tem até hoje. Então para de viver essa vida tentando segurar para não perder aquilo que você acha que você tem. E entenda que Deus quer te dar muito mais. E que para ter esse muito mais, talvez em alguns momentos eu vá experimentar aquilo que para mim só pode ser traduzido como perda, como profunda perda. Ou medo de perda, que às vezes aterroriza a gente mais do que a perda em si. Porque o texto é claro, o fim é proveitoso, Deus nos disciplina, Deus nos experimenta para um fim. Não é experimenta no sentido de testar, de fazer testes capciosos. É experimenta no sentido de dar experiência. E ele faz isso para que nós sejamos mais parecidos com ele. O propósito daquilo que nós enfrentamos na nossa vida, e mesmo da luta contra o pecado, é que aos poucos a imagem daquele que resistiu o pecado até o sangue e ressuscitou porque era inocente, que a imagem dele seja plasmada em nossas vidas, de forma tão patente e clara, que nós experimentemos não só a santidade dele, mas a glória dele. E a glória que Deus tem guardado para nós lá na frente nem se compara com qualquer coisa que a gente possa experimentar aqui. Sabe aquelas histórias de criança que a gente tem arrependimento até depois que vira adulto? É uma coisa boba, né? Eu tinha uns 3, 4 aninhos de idade e o meu herói favorito era o Tarzan. Nós fomos para os Estados Unidos na casa da minha avó e eu encasquetei que eu queria uma faquinha de Tarzan. Eu queria uma faquinha de borracha de Tarzan. Meus pais não iam me dar uma faca de verdade, né? E a gente saiu procurando em todos os lugares lá no Alabama, em Birmingham, procurando loja de brinquedo. Meu pai tentando achar faquinha de borracha para mim, faquinha de Tarzan. E eu queria. Aí chegava e mostrava para mim umas espadas lindas de criança, mas de plástico assim, mas imitando, com pedras e espadas maravilhosas. Não quer isso em vez da faquinha? A faquinha a gente não acha. Eu olhava e falava, não quero. Eu olho hoje para isso, aos 50 anos de idade, eu falo, que burrice! Por que eu estava encasquetado que eu queria uma faquinha? E no final eu ganhei uma faquinha de borracha desse tamanho assim, marrom, uma borracha feia, marrom, só um cabinho e a faquinha assim. E eu pensei tudo aquilo que eu rejeitei porque eu estava encasquetado com a minha faquinha de borracha. Sou eu hoje. Brigando com Deus, quando Ele está me oferecendo coisas maravilhosas, porque eu quero a faquinha de borracha. Porque eu acho que eu sei melhor. É isso. Agora, como é que dá para dizer que é um fim proveitoso, que é um fim bom, que é um... Vamos voltar para o final do texto. Por isso, reestabelecei... Bom, deixa eu voltar antes, no 11. Toda disciplina com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Sabe a frase, só a guerra traz a paz? Pelo menos internamente ela é verdade. A guerra travada nos nossos corações quando Deus nos disciplina, uma vez vencida, produz perseverança, e a perseverança cria espaço para que
no solo fértil de um caráter que vai ficando doce, sejam plantadas sementes que vão produzir uma árvore frondosa cujo fruto é o fruto de justiça. Essa árvore se chama paz. É ali, no coração que está sendo testado, no coração que está sendo provado, não de fora para dentro, mas por um Deus que usa até as circunstâncias para acordar em nós os pecados que nós ainda precisamos combater dentro de nós mesmos. E aí eu me lembro de uma das últimas conversas com Alan nos momentos que antecediam o desafio da doença dele, e eu me lembro que eu perguntei, você já começou a ver coisas novas no coração? E eu me lembro que ele falou, eu estou descobrindo que eu tenho que enfrentar coisas que eu não sabia que ainda existiam dentro de mim. Lembra disso? É isso! Deus nos traz à vista fantasmas que nós mantemos escondidos. Deus nos permite olhar de verdade de frente para o espelho nos momentos. E Ele faz isso para que os frutos produzidos sejam frutos de justiça, frutos pacíficos. E aí o autor de Hebreus diz, por causa disso, ânimo, levanta o queixo. Os americanos diriam, be British, mas quando eles falam isso, eles querem dizer, seja estoico. Não, não tem estoicismo. Se encoraja, porque esse é um processo bom. Faz que nem aquela pessoa que está lá na academia malhando e chega uma hora e fala, não aguento mais, não quero mais, não quero mais. E de repente lembra o que significa se sentir bem saudável, forte, pronto, e por causa disso se enche de força, vou tentar. E vai em frente e descobre que aguentava assim. Não subestima a fibra que você tem, se você estiver entregue nas mãos de Deus e permitindo que o caráter de Cristo seja formado em vocês. Porque quando a Bíblia fala que em Cristo somos mais que vencedores, o que ela quer dizer é isso. Que nele nós temos uma força que nos permite resistir, e resistir, e resistir. A gente só não vai precisar resistir o pecado até o sangue, porque Cristo já resistiu até o sangue. Mas se Ele derramou o sangue real dele, esse sangue temporário que corre nas minhas veias, se precisar, eu preciso aprender que até Ele eu derramo. Mas o sangue que traz vida é o que veio dele, não é o meu. Por isso reestabelecei as mãos que estão descaídas e os joelhos trôpegos. Força. E fazei caminhos retos para o pé. Para que aquele que estava coxo, manco, seja curado. Para que aquele que sofre seja consolado. Para que aquele que chora se alegre no Senhor. O fim é esse. A promessa é essa. Afinal de contas, ele é pai ou não é? E que pai que quando seus filhos pedem coisas boas, dá cobra? Vamos orar? Dá-nos essa confiança, Senhor, fortalece a nossa fé e nos anima na luta contra o pecado. E faz isso, Pai, nós te pedimos, para que o teu nome seja glorificado e conhecido de todos, mas, sobretudo, para que experimentemos o que significa sermos filhos teus. Termos a ti como Pai. Restaura o júbilo que vem desse conhecimento. E fortalece as nossas mãos, levanta as nossas mãos, fortalece os nossos joelhos. E que eles sejam fortes o suficiente para sempre entender aquele momento de dobrarem-se na tua presença. Por Cristo Jesus. Amém.